Poxa, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Esther. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos a apresentação e o contexto do livro e já vimos a escolha de Esther como rainha substituta para o rei Assuero. Então, vamos continuar vendo a conspiração e a vingança de Amã. Na conspiração, nós vamos observar o seguinte: havia naquela época, pelo Oriente, por todo o Oriente, um costume muito interessante. Os julgamentos das causas, dos conflitos, das brigas entre as pessoas, era feito sempre à porta. Sempre à porta havia uma pessoa que fazia esse julgamento, que dava esse fundamento de justiça para as pessoas. Mordecai era um deles. Mordecai, judeu, sábio, ficava à porta do rei para julgar os conflitos que existiam entre as pessoas. Então, as pessoas que tinham alguma briga, alguma desavença, vinham até esse local e ali encontravam um sábio sentado, conhecedor da lei. Ele ouvia a briga, ele ouvia o conflito, ele ouvia a desavença e fazia o julgamento. Esse lugar era um lugar bastante interessante para que se soubesse tudo o que acontecia, porque as pessoas estavam sempre andando por ali, tudo acontecia meio que em volta deste que estava julgando. E Mordecai, ali fazendo o seu trabalho, ele acaba ouvindo uma conspiração. Ele descobre que dois dos guardas do rei, um de nome Bigtan e outro de nome Teres, eles estavam conspirando contra a vida do rei. Ele ouviu isso e imediatamente ele, em fidelidade ao rei, ele acaba contando esta conspiração, contando este plano, e este Bigtan e esse Teres são punidos. Ele foi registrado, isso é importante que se diga, esse incidente, esse acontecimento foi escrito num livro especial chamado Livro das Crônicas da Corte. E ali ficou constando então que Mordecai denuncia o que estava sendo conspirado, o plano que estava sendo traçado, e esse Bigtan e esse Teres são punidos e enforcados. Nesse momento, Mordecai não recebe nada, não recebe um agradecimento, não recebe absolutamente nada. É interessante nós vermos o seguinte: às vezes Deus faz isso. Às vezes nós fazemos alguma coisa, mas nós não somos reconhecidos, nós não recebemos nada em agradecimento. E aí nós às vezes ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, nós reclamamos: poxa, eu fiz tanta coisa, nem um muito obrigado recebi, nada me foi dado em retribuição. Não que Mordecai tenha feito para isso, ou que nós façamos o bem para as pessoas pensando numa retribuição, não é isso. Mas às vezes a gente questiona, às vezes a gente pensa: poxa vida, eu tenho feito tanta coisa boa e nenhum agradecimento, nenhuma retribuição. Aqui também não aconteceu. Por quê? Porque este agradecimento, esta retribuição tinha uma hora certa de acontecer. Nesse momento, talvez Mordecai não precisasse de um agradecimento, de uma retribuição, mas no momento posterior ele iria precisar. Ele iria ter o seu reconhecimento. Deus anotou no livro das crônicas do seu reino. Tudo que nós fazemos está anotado. E aí, no momento propício, nós recebemos eventualmente algum tipo de retribuição, aquilo que o Senhor acha
que nós necessitamos, que nós vamos precisar, no momento da precisão. Pois muito bem, nesse ponto da história, o autor introduz um novo personagem, de nome Amã. Amã era um agagita. O que é um agagita? Agagita é um descendente do rei Agag. Vocês lembram, os amados lembram, porque Agag era o chefe, era o rei dos amalequitas, com os quais os judeus haviam tido algumas relações, às vezes boa, às vezes ruim. Então, este Amã, ele não era judeu. Ele também conseguiu um cargo importante dentro do reino de Assuero, mas ele era amalequita e os amalequitas já tinham relações com os judeus. Neste caso aqui, Amã não gostava absolutamente nada dos judeus. E ele foi então alçado a um cargo importante. E a cerimônia, o cerimonial, costume, o hábito daquela região, na oriental, naquela época, é que todas as pessoas, diante de uma autoridade, diante de alguém que era superior hierarquicamente a ele deveria se curvar. Por quê? Porque quando nós nos curvamos, nós suplicamos o favor da pessoa para a qual nós nos curvamos. Isso, muitos judeus só fazem em relação a Deus. Portanto, só se curva, só se honra a Deus, não mais a outras pessoas. Entretanto, na Bíblia nós vamos ver alguns personagens muito importantes que se curvaram, como, por exemplo, Davi e Jacó. Davi se curva diante de Jonatas, o filho do rei Saul. Jacó, por exemplo, se curva diante do seu irmão Esaú. Entretanto, Mordecai não fazia isso. Ele não tinha esse sentimento de respeito, de honra, de súplica para com Amã. E Amã não gostou. Amã reage de uma forma furiosa, de uma forma irada. Por quê? Porque ele não tolerava insubordinação. Ele achava, então, que todos deviam estar se curvando diante dele, porque ele era uma autoridade. Então, ele não admitia que alguém lhe faltasse com respeito. Ele achava que isso era faltar com respeito. Isso não era respeitar. E Amã reagiu, então. De que forma Amã reage? Amã reage lançando Pur. Pur nós já vimos, Pur eram sortes, ou seja, era como se fosse um dadinho. Isso era muito comum no Oriente, como nós já havíamos falado, porque eles acreditavam em destino. Então ele lançava a sorte para que o destino acontecesse. E Amã aqui, lançando Pur, ele estava preparando o caminho para a destruição, não só de Mordecai, mas ele queria destruir todos os judeus, exatamente pela história pregressa entre os amalequitas e os judeus. Então ele queria destruir os judeus e ele promete um lucro financeiro para o rei. O rei não precisava disso. O rei tinha riqueza, o rei tinha glória, o rei era dono de tudo. Mas nós vamos observar que este rei não era lá muito afeito às coisas corretas. Ele sempre dava um jeitinho de fazer as coisas conforme ele poderia se beneficiar mais. Então, Amã engana o rei, prometendo inclusive riqueza, lucro financeiro, dizendo algumas barbáries, dizendo alguma coisa de verdade, algumas meia-verdades e algumas mentiras. Então, quando ele diz que o povo judeu estava espalhado pelo reino, isso era verdade. Quando ele diz que as leis eram diferentes, isso não é bem verdade. Algumas coisas eram diferentes, mas o povo judeu cumpria as leis da Pérsia, cumpria a lei do reino. Isso era mentira.
calcula isso tudo e ele promete dar ao rei 10.000 talentos de prata, ou seja, cada talento de prata tem mais ou menos entre 30 a 60 quilos. Então, dependendo de como você usava, qual tipo de talento, ele podia ser de 30 ou de 60. A gente não sabe qual o que ele estava usando aqui. Então, na pior das hipóteses, né, aqui 300.000 quilos de prata, né? Ou então, usando os 60, daria bem mais. O rei acredita, já com o olho brilhando por causa do dinheirinho, ele dá o seu selo. O selo de uma pessoa com autoridade é a mesma coisa que o poder. Ele está dando autorização, ele está dando autoridade. E Amã agora começa a realizar a sua vingança de motivo pessoal. E aí, quando ele lança o pur, a data indicada foi no dia 13 do mês de Adar. Lembre-se que eles têm um calendário um pouco diferente. O nosso calendário é um calendário de 365 dias, 12 meses. O deles não. O deles era um calendário que levava em consideração o ciclo lunar. Então, às vezes, o ano tinha 12 meses, às vezes 13. E os meses eram chamados de nomes diferentes. Então, dia 13 do mês de Adar corresponde praticamente ao nosso fevereiro, às vezes março. Ou, às vezes, abril. Então, entre fevereiro e março, talvez chegando a abril. Mas em abril tinha uma festa no cerimonial, no calendário religioso judaico, que é a véspera da morte do Cordeiro Pascal, a véspera da Páscoa, que era em abril, que é em abril. O edito, então, a ordem do rei foi dada não pelo rei, mas com o selo do rei, ou seja, com a autoridade do rei. E isso foi mandado para todos os governadores de todas as regiões do reino, inclusive para os chamados sátrapas. Sátrapas eram os governadores, eram os que estavam governando, administrando cada uma das regiões que se chamavam de satrapias. Então eram as províncias, eram os estados, se o amado prefere entender assim. Então esse edito foi espalhado por tudo através de correios. Então aqui a gente tem também a ideia de que existiam já correios. O correio daquela época eram mensageiros que levavam todas as mensagens a cavalo. O reino tinha quase 3.000 quilômetros de ponta a ponta, era muito grande realmente. Então, isso se estende. E o que dizia este edito? O que dizia a ordem dada em nome do rei por Amã? Ele dizia o seguinte, que todos os habitantes do reino deveriam destruir, matar e aniquilar todos os judeus, sejam eles velhos, sejam eles crianças, sejam eles mulheres. E a riqueza estava aí. Eles poderiam pilhar todos os bens destes judeus. Então, aqui havia uma ordem de destruição, uma ordem de aniquilamento de todos os judeus. Não foi a primeira vez na história e não vai ser a última vez que o povo de Deus se vê numa situação como esta. Amém, amados? Bons estudos.